Deu vontade de cantar uma outra música que veio a inspiração, mas eu não me arrisco a tocar algumas músicas sem ter a cifra, né? Então, mas é uma música que tem como título, né, Centro da Tua Vontade. Muito linda a música do Estar Diante do Trono, né? A letra da música diz: seja o centro, seja o tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui e eternamente. Jesus, 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 Jesus. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. A letra da música é muito linda, né? E tem tudo a ver com o tema do ano, né? Jesus, o Rei de toda a terra, né? Que ele realmente possa ser o centro, né? De todas as coisas. Que a gente venha diminuir para que ele possa crescer nas nossas vidas. Amém? Então, tema de hoje, quarta lição do módulo 2, abraçando a visão do discipular. Abraçando a visão do discipular. Então, nós já falamos sobre o primeiro pilar da visão celular no modelo dos 12, o ganhar. Falamos um pouquinho sobre o consolidar. Aprendemos e hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o discipular. Ok? Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 19 ao 20, a palavra de Deus vai dizer, né? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações da terra, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Amém? Então foi o próprio Jesus Cristo quem deu essa ordem, né? Vão e façam discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo, a gente vai estar vendo aqui algumas palavras, né? Mas um discípulo basicamente é alguém que recebe instruções de um mestre, de um guia, de um líder, de um mentor e coloca em prática essas instruções, né? O nosso mentor maior, o nosso mestre, o nosso modelo é Jesus, né? Então, quando Jesus disse, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu vou tenho dito, né? Ele mandou fazer discípulos dele, né? Não são discípulos do pastor Christian, não são discípulos da Maria, não são discípulos do Reni, não são discípulos do Marcel, né? São discípulos de Jesus. Nossa missão aqui é fazer discípulos de Jesus e para Jesus. Nós não fazemos discípulos para uma denominação, não fazemos discípulos para um mentor, para um guia, nós fazemos discípulos para Jesus, né? Amém? Embora que, claro, né? É comum a gente puxar a lata para a nossa sardinha, né? Se eu frequento um determinado ministério e eu acredito que esse ministério é um ministério sério, que está ensinando os princípios da palavra de Deus, por que não desejar que esses discípulos venham congregar ou estar no mesmo lugar onde eu estou, não é verdade? Então não tem nada de errado quanto a isso. No entanto, é sempre bom lembrar que nós não fazemos discípulos para nós, né? Fazemos discípulos para Jesus. E esses discípulos são livres, né? Principalmente quando atingem a maturidade, são livres para fazer suas escolhas e seguir o seu caminho, né? O importante, eu tenho muitos discípulos hoje que estão espalhados por aí, discípulos que Deus nos usou para ajudar a estar formando, contribuindo, né? Mas não são meus, são todos de Jesus, e
certamente estão dando continuidade, né, às sementinhas que nós plantamos, né? Ainda essa semana nós recebemos uma visita de uma pessoa muito querida, né? Uma discípula que hoje já é pastora, e é sempre bom, né? Poder rever pessoas que a gente fez parte da história. E continua fazendo ainda, né? O objetivo da aula é estimular o aluno a abraçar a visão do discipular, tornando-se um líder modelo para uma equipe de êxito, né? Então, nosso objetivo aqui é estimular todos aqui a praticar o discipular, né? Entender que quem deu essa ordem, essa instrução de fazer discípulo foi o próprio Jesus, né? Então, às vezes, há uma certa batalha no mundo espiritual e é comum a gente, às vezes, ouvir comentários, né? Será que essa visão M12, será que essa visão é de Jesus, né? Não tem nada que a visão do modelo dos 12 ensine que não esteja na Bíblia, né? Quem mandou fazer discípulos foi o próprio Jesus, né? Então, os 4 pilares, ganhar, consolidar, discipular e enviar, nos quais estão pautadas a visão M12, né? São todos bíblicos, né? Como a gente já tem aprendido aqui, a gente vai continuar aprendendo. Então a gente vai estar vendo, né, sobre o discipular, como que se estabelece a visão do discipular, como que se fundamenta, quais os princípios da visão do discipular, e aprender a abraçar a visão do discipulador com o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Dentro do princípio do relacionamento por princípio, né, como a gente costuma sempre fazer, dentro do princípio do caráter, deixa eu abrir aqui. Dentro do princípio do caráter, discipular com caráter irrepreensível e fidelidade é o meio mais eficaz de ensinar o discípulo. 2 Timóteo 2:2, né? E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros, né? Então, Deus espera que nós possamos discipular com caráter irrepreensível e fidelidade. Esse é o meio mais eficaz de ensinar o discípulo, né? Não vai adiantar nada eu ensinar um discípulo, tentar formar um discípulo, sendo que ele, olhando para mim, ele não vê uma correspondência daquilo que eu estou ensinando, né? Tipo, quando eu só discurso, mas não há um testemunho condizente com aquilo que eu falo, não há uma prática daquilo que eu falo, isso acaba roubando a minha autoridade, né? Então é importante ter caráter, ter uma vida irrepreensível, né? Ser fiel a Deus, porque isso é o que vai realmente fazer toda a diferença no processo do discipulado. Princípio da mordomia. Para Filipenses 2, do 5 ao 8. Filipenses 2, do 5 ao 8, vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, dentro do princípio da mordomia, para abraçarmos a visão do discipular, precisamos aprender a ter o Espírito de Jesus como servo, né? Então, dentro do princípio do discipular, nós precisamos transmitir essa característica, uma das características principais de Jesus, que era a característica de servir, né? Jesus não veio ao mundo para ser servido, mas ele veio para servir. Então,
dentro do princípio do discipulado, como bons mordomos de Jesus, nós precisamos ser servos e ensinar a servir, né? Todos têm que aprender a servir. Outro dia, acho que foi numa pregação minha lá em Tijucas, eu no começo da ministração, eu citei um pedacinho daquela música do Fernandinho, né? Uma letra antiga, né? Que diz que se não for para te adorar, para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, né? Então, basicamente, nós estamos aqui para adorar a Deus e para servir a Deus, né? Amém? Claro que isso tudo deve ser fruto de um relacionamento de andar com Deus, né? Ok? Princípio da soberania. Princípio da soberania, Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor Deus, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Então, dentro do princípio da soberania, Deus é o consolidador maior, que desde a fundação do mundo vem dirigindo os passos da humanidade. Então, o nosso maior consolidador, o nosso maior discipulador é o próprio Deus. Se a gente for prestar atenção, o Deus está o tempo todo nos cercando. 24 horas por dia, para quem é sensível, Deus está o tempo todo, Ele está ensinando algo para nós. Quando não está ensinando através da palavra, quando não está ensinando através de uma mensagem, Ele ensina através da própria natureza, Ele ensina através das crianças, Ele ensina através de situações do nosso dia a dia. O tempo todo a gente está aprendendo, né? E Deus, se a gente for parar para analisar, Ele realmente é o maior discipulador, o maior consolidador. Ele é o maior interessado realmente em nos discipular, né? Eu não sei se vocês prestam atenção nesses detalhes, mas se estiverem prestando atenção, vocês vão ver que Deus, Ele cuida da gente. Ele, como um pai, Ele nos cerca, Ele nos cuida, né? E até mesmo uma repreensão, uma disciplina, quando a gente às vezes é corrigido e passa por um período de disciplina, ainda assim, essa disciplina é uma expressão do amor de Deus, né? Do cuidado dele para conosco, né? Ele nos disciplina, nos corrige, justamente porque nos ama, né? Se ele não nos amasse, ele ia deixar a gente meio que livre, né? Mas porque ele nos ama, ele nos disciplina, nos corrige, ele nos chama a atenção. Isso é prova do amor de Deus. E dentro do princípio do semear e colher, dentro do princípio de semear e colher, 2 Coríntios 9, 10. Boa noite. 2 Coríntios 9, 10. Pegar a chave, vamos deixar a pé, não vai ficar no carro. 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá a semente, ou que semeia pão para o alimento, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Então, dentro do princípio de semear e colher, equipar os discípulos ou assisti-los com o objetivo de levá-los a uma vida e serviço frutíferos. Então, dentro desse princípio, o nosso dever como discipuladores é equipar os discípulos, né? Todas as vezes que a gente compartilha a palavra de Deus, a gente está plantando semente na vida deles e ao mesmo tempo está equipando eles com conhecimento, com a palavra de Deus, e tudo isso com o objetivo de levá-los a uma vida de serviços frutíferos, né? A palavra de Deus diz em João 15, né? Que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda, né? Então, quem não dá fruto, ele corta, mas aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Então, dentro do princípio do discipulado, se a gente for prestar atenção, de tempos em tempos, Deus está nos podando, né? Ou uma área ou outra, né? Ele está sempre nos podando com o objetivo de nos levar a um crescimento.
Porque o objetivo de Deus é fazer com que a gente cresça, né? Eu já falei aqui em outras aulas, né, que Deus quer fazer de cada um de nós um pai e uma mãe espiritual, porque são os pais que geram vidas para Deus, né? Gerar uma vida, eu diria que é muito mais do que um discípulo, né? É gerar um filho espiritual, mas não só gerar esse filho no mundo espiritual, mas também depois alimentar, né? E esse alimentar, esse nutrir, está totalmente ligado ao processo do discipulado, né? Você botou uma vida no mundo, você ganhou uma alma para Jesus, você gerou ela no mundo espiritual, só que agora você não pode abandonar ela, né? Agora você vai cuidar, você vai discipular, você vai ensinar o caminho. Assim como na relação do pai e filho, né? A palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho que deve andar e até quando crescer não se desviará dele. A mesma coisa um filho espiritual. Ele nasceu agora do Espírito, né? Nasceu de novo, e ele agora precisa que você pegue ele pela mão e comece a ensinar os passos da caminhada da fé. Isso é discipular, né? Ok? Introdução. Tendo sido consolidado, firmado em Cristo Jesus, o novo cristão necessitará aprofundar-se no conhecimento de Deus e de sua graça. E a melhor maneira para fazer isso é por meio do discipulado, ensinando-o com clareza e destreza os preceitos e estatutos do reino de Deus. Adestrando-o, ele poderá prosseguir para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Assim como está escrito em Filipenses 3,14, né? Lembrando que qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Cristo, né? O nosso alvo é se tornar semelhante a Jesus. Então, nós devemos mostrar isso para as pessoas, né? Que elas têm que ter isso como uma meta. Só assim ele atrairá tesouros para si e um bom fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. 1 Timóteo 6,19. Só assim ele atrairá tesouros para si e um bom fundamento para o futuro, a fim de alcançar a verdadeira vida. Como disse Pedro, né, certa vez, né, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, só quem tem realmente palavras de vida eterna é Jesus, né? Por isso que Jesus é o nosso alvo, Jesus é a meta a ser alcançada, é o nosso modelo maior. E desde cedo nós temos que levar os discípulos sempre a olhar para Jesus, né? Autor e consumador da nossa fé. E ter ele como um modelo a ser seguido e imitado. Afinal de contas, a gente só está aqui numa escola, essa igreja só existe, tem culto nesse lugar, tudo isso acontece porque Jesus, aproximadamente 2000 anos atrás, morreu numa cruz em nosso lugar, né? Então, se isso não tivesse acontecido, nós nem estaríamos aqui hoje à noite. Por isso, tudo no reino aponta para Jesus, né? É tudo sobre ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Discipular. Podemos definir a palavra discipular na Bíblia através dos termos hebraicos Yará e Lamed. Yará significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, atirar, visar, arremessar, lançar em linha reta. Como está no Salmo de número 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Então, uma dos significados da palavra discipular vem desse termo hebraico Yará. Significa instruir, dirigir, ensinar, apontar, né? Apontar o caminho. E a segunda palavra é a palavra Lamed. Lamed significa instruir, treinar, estimular, incitar, ensinar, fazer alguém aprender. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48, 17, né?
Então Deus é quem nos ensina o que é útil e nos guia pelo caminho que a gente deve andar. Como que se estabelece a visão do discipular? A visão do discipular se estabelece no relacionamento do discipulador com o discípulo. As definições acima revelam o caráter de Deus, investindo em nós, através de Jesus, para que procedamos de igual modo. O ato de discipular confere a cada um dos filhos de Deus responsabilidades especiais para com aqueles a quem estão discipulando. Isso quer dizer que não podemos negligenciar a tarefa de cuidar dos nossos discípulos, dando a eles uma referência segura, a fim de que tenham em quem se espelhar. Para que isso aconteça, é necessário estarmos refletindo claramente o caráter de Cristo através de nosso procedimento. A gente já tinha falado, sobre isso, que um dos maiores desafios nossos como discipuladores, é poder refletir o caráter de Cristo, E isso é que vai fazer toda a diferença, a gente já falou isso várias vezes, não custa repetir, que a nossa maior arma no discipulado é o bom testemunho. Enquanto a gente está dando um bom testemunho, a gente certamente vai produzir frutos, vai realmente ajudar nesse processo de consolidação e discipulado. Se o meu testemunho furar, se tiver vazamento no meu testemunho, isso vai comprometer o processo de discipulado e de consolidação automaticamente, Que na medida que a gente vai discipulando, também estou consolidando, Eu já falei isso na aula passada, o consolidar e o discipular, eles meio que caminham juntos. Como que se fundamenta o discipular? Lembrando, se alguém tiver dúvida, é só levantar a mão. Como que se fundamenta o processo do discipulado? A orientação apostólica dada por Deus nas cartas escritas à igreja fundamenta a visão do discipular de duas formas. Primeiro, equipando os discípulos e assistindo-os com o objetivo de levá-los a uma vida e serviço frutíferos, conforme está escrito em Efésios 4, do 11 ao 12. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. B. Transmitindo a verdade a cada geração sucessiva de convertidos, isto é, discipulando aqueles com quem você mantém contato, para que estes, por sua vez, discipulem aqueles que são do seu círculo de relações. Então é como que uma corrente, Você vai discipular alguém, e esse alguém que você está discipulando vai daqui a pouco, no futuro, até mesmo no presente, ser usado nas mãos de Deus para discipular um outro, e assim sucessivamente, 2 Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer, E o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, aquilo que Timóteo podia ver em Paulo, ele tinha como missão, como tarefa, segundo a instrução de Paulo, confiar o que ele estava vendo, o que ele estava ouvindo, aprendendo, confiar esse mesmo ensinamento a outros homens fiéis, para que eles pudessem se tornar idôneos e assim também ensinarem os outros. Essa multiplicação do fruto fiel e santificado só será eficiente se for obedecida por discipuladores, líderes que primeiro vivam a verdade na pureza e poder do Evangelho. Assim, cada nova geração de frutos fiéis no corpo de Cristo manterá a semelhança do fundador, Jesus, cuja vida e caráter
não são apenas proclamados, mas se acham presentes na vida daqueles que discipulam em seu nome. Quais os princípios da visão do discipular? São os princípios que perfilam o caráter do discipulador: santidade e fidelidade, que geram o compromisso. Então, presta bem atenção nisso aqui. Os princípios da visão do discipular são santidade e fidelidade, que vão gerar o compromisso. Ok? Então, são princípios do discipulado. 1 Tessalonicenses 3,13 vai dizer, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,13. Então, Deus espera que nós possamos nos tornar pessoas irrepreensíveis. É uma santificação plena. O que é se tornar uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível é alguém que não pode ser repreendido. É alguém que não dá margem para que as pessoas te chamem a atenção, para que as pessoas te repreendam. Então, o que é uma pessoa repreensível? É alguém que está dando brecha. É alguém que peca e está dando legalidade para que seja repreendido. Alguém irrepreensível é alguém que não dá brecha. Então, isso fala do princípio da santidade. A palavra santidade tem origem na palavra grega agiosune, que na concordância de Strong significa o processo, qualidade e condição de uma disposição sagrada e a qualidade da santidade na conduta pessoal. É o princípio que separa o crente do mundo. Agiosune nos consagra ao ministério do discipulado, no corpo e na alma, encontrando realização na dedicação moral e uma vida comprometida com a pureza. A santidade faz com que cada característica do nosso caráter seja submetida à inspeção divina e receba a sua aprovação. Quando eu me submeto a um processo de santificação, eu preciso permitir que Deus realmente me supervisione. Imagina que tem uma câmera, não sei se alguém que trabalha em fábrica ou loja que tem câmera de segurança. Então imagina que você, na tua lá também, Reni? Eu tenho. Lá também tem? Então, quem já trabalha em ambiente... Eu já trabalhei em escritório com câmera de segurança, Então, tu está ali trabalhando o tempo todo sendo filmado, Então, agora imagina que você está sendo filmado 24 horas por dia pelo Espírito Santo, Então, a palavra de Deus diz no Salmo 139, para onde me irei do teu Espírito? Então, imagina que qualquer lugar do mundo que você está, teu pastor pode não estar te vendo, a tua mulher não está te vendo, teu marido não está te vendo, teu filho não está te vendo, teu líder não está te vendo, mas Deus está nos vendo 24 horas por dia. Eu posso esconder o que eu quiser de quem eu quiser, mas de Deus ninguém esconde nada, Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos seus olhos. Então eu preciso ter essa clareza, essa consciência de que 24 horas por dia eu estou sendo inspecionado por Deus. Deus está me observando. E que tipo de vida eu estou tendo? Será que eu realmente vivo uma vida santa, íntegra, Em cada atitude, cada gesto, cada palavra, eu preciso ter essa consciência. A fonte da santidade é um relacionamento pessoal com Jesus e não um sistema de obras. Então, a minha esposinha querida que está aqui, ela que sempre diz, como é que faz para vencer o pecado, Como é que faz para vencer as tentações, se aproximando cada vez mais de Deus. Quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais intimidade eu tenho com Ele, quanto mais eu busco a Ele, quanto mais eu me escondo nele, mais força e graça eu recebo para vencer as tentações. Então, vencer a tentação, vencer o pecado,
não é fazer cara feia para o diabo ou para qualquer situação que possa surgir durante o dia, mas é realmente se aproximar mais e mais de Deus. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais força eu recebo, mais unção, mais graça para vencer as tentações. Esse é o principal segredo para se manter santo, né? Então, a fonte da santidade é um relacionamento pessoal com Jesus.